caros e caras internautas, desde a semana passada a Mídia Livre está de volta com suas lives, embora não tenhamos parado um momento de acompanhar os dramáticos problemas nacionais com a posse do ex-capitão reformado com 35 anos, elevado em situações questionáveis à condição de presidência da República. Temos acompanhado, mas agora retornamos com toda a força às nossas lives e esperamos poder continuar contando com nossos seguidores, nossos internautas e nossas internautas, que curtam, comentem, compartilhem, porque nós precisamos de vocês para reafirmar, reforçar a comunicação alternativa num contexto de ataque às liberdades democráticas. Então, para bater papo aqui com a gente, nós temos o nosso permanente companheiro articulista Ibiapino, uma peça indispensável nessa mesa, e, com alegria enorme, temos o Alex Almeida, militante político atuante e dirigente do DCE-UFC, né? Dois momentos importantes, e, acima de tudo, um jovem. Alex, a gente precisa muito da juventude nesse momento, né? Da força, da rebeldia, da capacidade de se indignar, característico do jovem, né? Então, é um prazer enorme tê-los aqui com a gente. E dizer para os internautas e as internautas que fechamos o ano de 2018 com 34 milhões de acessos, né, nas lives e vídeos individuais. E pretendemos continuar alcançando esse número. E que para isso precisamos do apoio de todos e todas. Bom, então vamos ao nosso debate. Antes de começarmos a bater papo, a gente conversava nos corredores sobre que, embora estejamos numa situação difícil, né, Ibiapino e Alex, mas continuamos com a cabeça erguida. Estamos bem e prontos para a luta. Mas, esta semana, por exemplo, nós tivemos a assinatura pelo ex-capitão presidente do decreto liberando o porte de armas, né? Cada pessoa pode portar de 4 a mais armas. Isso contrariando os interesses expressos pelo povo brasileiro nas pesquisas institucionais realizadas durante esse processo. E, fora disso, em apenas um mês, inúmeras medidas de ataque aos direitos sociais e à democracia nacional, e a ameaça de outras tantas. Mas, começando, eu queria deter a questão da liberação das armas. Como é que vocês enxergam isso? Qual a leitura que vocês fazem sobre isso? E eu queria ouvir também o retorno dos e das internautas sobre assunto tão polêmico que marcou esta semana. Quem começa, Ibiapino, Alex? Então, gente, é um prazer. Primeira vez que eu estou aqui contribuindo, né, no bate-papo aqui do Mídia Livre. Espero poder estar mais vezes aqui com vocês, conversando, dialogando, falando aí para os internautas o que está acontecendo na conjuntura, nesse momento que a gente precisa, inclusive, disputar a comunicação, né? Com relação a essa questão da liberação da posse de armas, ao meu ver, é uma onda de desinformação que vem acontecendo no Brasil. As pessoas estão muito apaixonadas, né, após a eleição. Um dos grandes temas que foi levantado durante a eleição pelo candidato que foi vencedor foi essa questão, né, da posse de armas, enfim. E vai muito na contramão do que está acontecendo internacionalmente, né? Nós temos, inclusive, países que são conhecidos pelo seu belicismo, inclusive os Estados Unidos, rediscutindo essa questão, e a gente vai na contramão
mesmo o governo sendo um governo que, enfim, bate continência para a bandeira americana, a gente vai na contramão e torna a posse de armas mais flexível, né? Então, é um grande retrocesso. A gente já tem visto várias notícias, essa semana inclusive, que foi a semana da assinatura do decreto. Nós tivemos aqui no Ceará um caso em que uma pessoa invadiu um shopping e assassinou a ex-companheira. Então, no dia da liberação. Exatamente, no dia da liberação. Então, o que a gente vê é que isso vai explodir muito mais ainda a onda de ódio que já vinha se intensificando desde a eleição dele, né, e até mesmo um pouco antes. E também contra os movimentos sociais. Acho que é importante ressaltar isso, porque foi um dos grandes pilares da campanha dele, o combate ao MST, o combate aos ativismos, e eu vejo com muita preocupação essa questão dessa flexibilização, inclusive por nos tornar, nós que somos militantes, nos tornar de certa forma vulneráveis ao ódio dessas pessoas que, enfim, nos veem como inimigos. Inclusive, pegando só isso, Bolsonaro fez uma relação de suas falas, uma relação não, igualou, não é isso? As facções criminosas, as organizações da classe trabalhadora, como o MST, por exemplo, né? Que é um problema na revisão aí da lei antiterrorismo, como ele está prometendo. Ibiapino. Eu quero lhe abraçar fraternalmente e dizer que estamos satisfeitos. Você tem sua relação de trabalho e tudo teve impedida por algum tempo, mas agora volta e vai continuar conosco fazendo esse trabalho, que foi tão positivo, porque nós conseguimos, o ano passado, 34 milhões de acessos. O Alex, o jovem que é da academia e também faz parte da organização política lá da universidade onde ele estuda, fazendo parte do Grêmio. Então, creio que poderá nos ajudar aqui na condição de jovem, com a visão de jovem. E o Mídia Livre está de parabéns por todo esse sucesso que obteve a partir de um trabalho que, sem condição, mas com muito amor e muita dedicação, tem superado aí todas as dificuldades. O Guilherme Sampaio é vereador do PT de Fortaleza, com uma atuação muito brilhante em várias áreas, e nós agradecemos em virtude de ele ceder para que a gente possa gravar estas lives aqui gratuitamente, neste espaço que é bonito e que é elegante e tudo mais. Então é isso. Falando do problema do armamento, nós tivemos no Brasil um processo que eu participei. Fui contra na época, ajudei no processo de conscientização e sou contra hoje. Nós precisamos de livro. A besta fera precisa de arma, porque o nome já está dizendo, é besta e é fera. Então, isso é um nome nojento. Besta fera, é besta e é fera. É besta porque não pensa e é fera porque devora quem puder devorar. Então, a sociedade, a igreja participou de informativos, os movimentos sociais, o movimento sindical, e o povo disse não. Então, não foi uma coisa da cabeça do Lula, por exemplo. Foi uma discussão ampla com a sociedade e o povo disse não à arma. Eu, minha querida Leda, estive outro dia participando de uma palestra com a psicanalista. Ela é professora, é psicanalista também, se chama Neyara, e é uma jovem, muito estudiosa, e ela, no meio da palestra,
perguntou para todos nós que estávamos lá: quem aqui já teve vontade de matar? Você acredita que todo mundo levantou a mão? Ela disse: mas não se preocupem, porque isso é um sentimento não civilizado, não é civilizatório. Aí é um sentimento animalesco, mas está presente em virtude da natureza no homem. Em determinados momentos, a gente sente aquela vontade absurda de matar. Agora, o consciente nosso repele o inconsciente e faz com que a gente não mate, mas a vontade, às vezes, a gente tem em determinados casos. Então, quem estava falando era uma cientista. Pois bem, nós somos humanos, então isso ocorre com toda pessoa. Às vezes, no momento de raiva, você, estando com a arma, pode cometer um crime que, se não tivesse com a arma, você não cometeria, nem se arrependeria depois. Conversei com outro especialista, agora faz pouco tempo, ele estava dando uma entrevista na Rádio Atitude Popular, no programa Democracia no Ar, do movimento Democracia Participativa, e ele tem todos os dados, porque é um estudioso da área. E ele revela para todos nós que a maioria dos assassinatos por arma de fogo acontece no lar. São domésticos, de modo que a arma é um perigo. Eu ouvi outro dia um representante do governo dos Estados Unidos, da alta cúpula do governo, analisando o fato de uma pessoa ter entrado numa escola, atirado e matado várias crianças, e essa pessoa, inclusive político, disse o seguinte: só acontece isso nos Estados Unidos, no mundo todo não acontece isso. Por quê? Nos Estados Unidos, todo mundo pode ter arma, são acho que 300 milhões de pessoas. Então, entre 300 milhões de pessoas, aqui e lá tem um esquizofrênico, um doido, um psicopata. Pode ter arma, de repente dá na cabeça dele entrar num determinado ambiente e atirar e matar as pessoas. Então, a arma é sempre perigoso. Acho que esse idiota que hoje governa o Brasil está criando um problema em vez de uma solução. O crime no Brasil é culpa da elite brasileira, que excluiu 90% do povo brasileiro. Mandou grande parte do povo brasileiro para a miséria, para a desgraça social, para a margem da sociedade, sem educação, sem cultura, sem direito nem sequer à escola. E aí proliferou o crime, porque o crime ele nasce especificamente aonde há exatamente a falta da política pública. O Brasil nasce e cresce num tremendo apartheid social. Primeiro foi a escravidão, com quase 400 anos, sem as pessoas ter o menor direito que se possa imaginar. Uma exclusão social brutal. Aí depois vem ditadura, depois vem governos civis, mas maioria ligados à direita, e o povo ficou excluído. Daí nós temos o grande problema de um Estado que, do ponto de vista de segurança, está falido, não consegue nem sequer apurar os casos, a marginalidade cresceu de forma assustadora, e a solução que este idiota encontra é entregar a arma para as pessoas. Então, nós não poderemos aqui, de forma até que irresponsável, dizer qual será o resultado disso. Agora, as perspectivas não, ao meu ver, não são boas. Aliás, Ibiapina e Alex, internautas, eu assisti um tempo atrás, um dia desses dias que a gente não quer levantar, botar as pernas para cima para ver se relaxa um pouco, né? Um filme, Noite de Crime. Noite de Crime.
terminei de assistir o filme, eu disse, isso é uma caricatura grosseira, embora eu saiba o que provoca a ordem mundial, do ponto de vista da classe trabalhadora, e da população oprimida, miserável, pobre, mas só podia ser uma caricatura o filme. Era uma noite, durante toda uma vez no ano, o governo dos Estados Unidos liberava a população, era a noite do expurgo. A população podia sair matando quem quisesse. Durante 6 horas. E depois das 6 horas, não era crime matar. No período da liberação não era crime. Aí depois a imprensa divulgava, olha, tivemos uma redução da criminalidade e da pobreza. Foi um sucesso a noite do expurgo. Assisti aquilo ali como caricatura. Absurdo. Mas não é. Claro que não é. Mesmo sabendo que tem formas de exterminação da pobreza das mais absurdas dentro dessa ordem mundial. Mas o que nós estamos assistindo, a intenção apresentada pelo governo, né, eleito sob circunstâncias questionáveis, é o estímulo à matança. E aí o candidato à presidência Haddad falou no dia 15, né, no dia da liberação, que o governo estaria com essa liberação das armas, provocando um passo para a construção de milícias privadas no Brasil. Ele tem um projeto, inclusive, de legalização das milícias. Só fala disso, pode entrar. Não, justamente, ele postou no Twitter, o Haddad, né, sobre essa questão da liberação do porte, né, da posse. Falando justamente no que refletir na sociedade moderna, porque uma das grandes características da sociedade moderna era a segurança pública como um direito. E aí, nessa fala dele, ele colocou justamente essa abertura como um passo atrás, né, na pré-modernização, e justamente falando também sobre essa questão das milícias, em que nós temos um presidente que é do estado onde tem mais milícias e ele não fala sobre as milícias, assim, sobre o problema que é as milícias no estado, não tem um projeto sobre combater as milícias, inclusive milícias que tiraram a vida aí da vereadora Marielle Franco, né? E inclusive tem um projeto de legalização das milícias, né? Que a gente inclusive em outro momento pode explorar melhor sobre isso. E o que é isso, né? O que são essas milícias? Que, aliás, Biapino, desde outubro, vem se intensificando um processo que já vem, né? O ataque às populações indígenas, inclusive grandes populações indígenas, né? Atacadas por fazendeiros, por latifundiários. E isso com o movimento das milícias privadas. Quem diz isso são as próprias instituições policiais, confirmando essa situação. Aí eu pergunto, Bolsonaro, está redigindo o governo Bolsonaro, a inserção de novos elementos na lei antiterrorismo, acena para colocar como antiterrorismo incêndio e vários elementos. Eu perguntaria, e aí, a ação dos fazendeiros, dos latifundiários, contra a população indígena, ferindo, matando crianças, mulheres, jovens, seria considerada, então, uma ação terrorista? Os ataques aos trabalhadores rurais sem terra, em assentamentos legalizados, por exemplo. Eu não estou nem discutindo aqui a questão do direito legítimo a ter uma terra para plantar, mas terrenos, espaços legalizados, e que tem um ataque dessas milícias. Seria terrorismo? E aí, Ibiapino? A sua pergunta
É interessante. Quer dizer, o que eles vão considerar como terrorismo só serve para um lado, para o outro não. Os comunistas, por exemplo, da Rússia, encabeçados pelo Lenin, foram visceralmente contra terrorismo. Eu sou contra terrorismo. Não é a melhor forma de luta. Porque num ato terrorista você pega inocentes. Compreendo, por exemplo, lá no Oriente Médio, por exemplo, na Palestina, eu compreendo os terroristas. Mas vou dizer por que compreendo. Você tem o Estado de Israel que tem bomba nuclear e que é apoiado pelos Estados Unidos e por outras potências imperialistas do mundo. Quando chegou em 1948, o povo de Israel não tinha pátria, eles foram expatriados, eles foram vítimas também de perseguição imperialista. Aí eles concederam para ele, através da um pedaço da Palestina para o povo de Israel. Ocorre que é muito complicado o mapa daquele território. Porque, por exemplo, vamos imaginar que esse panfletozinho aqui dessa Casa de Cultura do Guilherme Sampaio seja o território lá, sabe? Junto, Palestina e Israel. Aí o seguinte, bem aqui tem um pedaço que é Israel. Aí bem aqui tem um pedaço que é Palestina. Bem aqui tem um pedaço que é Israel. Bem aqui tem um pedaço que é Palestina. É tudo misturado. Aí o que faz Israel? Cerca tudo com cerca de arame. E com soldado armado até o dente. Compreende, Leda? Aí, e os Estados Unidos aqui lá soltam a bomba mãe lá. Destrói tudo. Aí os caras não têm o que fazer. Não tem arma, não tem nada. Aí eles colocam a bomba do próprio corpo, correm para perto dos soldados de Israel, explode a bomba, ele morre e os soldados morrem também. Mas eles não se rendem. Eles não têm direito de lutar pelo que eles acreditam que é a terra dele, que é a soberania nacional. Então, eu estou fazendo aqui uma fala científica em relação a um problema. Não interprete, senhores ignorantes, que vocês são assim, que eu estou sendo a favor de terrorismo. Essa não é a melhor forma de luta. Lenin condenou, cientificamente eu condeno. A melhor forma de luta é a gente conscientizar o povo e lutar por aquilo que a gente acredita e por aquilo que é necessário e importante. Creio que o MST, mesmo com lei ou sem lei, que o movimento sindical brasileiro, mesmo com lei ou sem lei, que as mulheres, com lei ou sem lei, que os negros e os índios, com lei ou sem lei, lutem. Primeiro, o Brasil não é da porcaria do Bolsonaro e de nenhum presidente, nem do Fernando Henrique Cardoso, nem do Lula, nem do Collor, que foram ex-presidentes do Brasil. O Brasil é dos índios, que inclusive é o povo primitivo, é dos negros, que nem pediram para vir para cá, vieram sequestrados, e a população brasileira hoje é miscigenada, é das mulheres, é dos homossexuais, também, né? É dos brancos também. É dos brancos, é do Satanás, é da mulher que viu Deus na goiaba, é de todo mundo. Então ninguém pode suprimir o direito das pessoas viver nesse país com liberdade e com justiça social. Por isso nós temos que lutar numa luta aberta na defesa dos nossos direitos. E quero lembrar esse ignorante, a horda que o segue, que o Abraham Lincoln, em 1861, quando ganhou as eleições nos Estados Unidos, ganhou com a promessa de acabar com a escravidão e de fazer a reforma agrária. A tese do Abraham Lincoln era a seguinte: se todo mundo tiver terra, todo mundo produz. Se todo mundo produzir, todo mundo vende. Se todo mundo vender, todo mundo tem dinheiro. Se todo mundo tiver dinheiro, todo mundo vai comprar. E a indústria vai precisar produzir. E daqui a uns dias nós temos uma nação rica. Dito e feito. Aqui não se faz a reforma agrária. A terra fica na meia
na mão de meia dúzia de fazendeiro, e o pobre que não pode plantar nem milho, nem feijão, nem nada, porque mora no interior, se obriga a vir para a capital. Ele não tem qualificação, porque nem sequer estudou, como pode arrumar um emprego? Aí vai para a favela. Aqui nasce a violência. Essa é a discussão que tem que ser feita, tem que ter escola, tem que ter política pública, tem que ter livro e não arma. Ele não está dizendo, este irresponsável e a horda que o acompanha, uma coisa importante que deveria dizer ele: vou dar arma para você se defender. Mas ele não está dizendo, e depois que matar? O que vai acontecer com quem matou? Vai ficar solto? Ou vai ser preso conforme determina a lei do nosso país? E será que uma pessoa pegou um impulso, por uma onda idiota que está sendo espalhada no nosso país, de repente, quase nada, dá um tiro, mata uma pessoa e depois vai para a cadeia? É pior que e isso, quem vai responder por esse ato que foi induzido pela ignorância? E mais que isso, entra um assaltante na minha casa, eu tenho uma arma, e o assaltante tem uma arma. Imagina como é que vai ser o enfrentamento eu com o assaltante. Quem é que ganha? Os dois armados. Quem ganha? É a melhor forma de combater. Eles me matam. Violência. Né? Eles me matam. Agora pronto. Quando eu estiver pensando em montar a arma, eles já me mataram. Quer dizer, é um problema isso. É dever do Estado. Sem contar que a população não tem dinheiro para comprar arma. É o cidadão do bem. É outra coisa. Uma arma com uma pistola custa 7 mil. E não é assim, não. O que ele liberou aí, dizendo que é promessa de campanha, é mentira? Não. É a facilidade, o trâmite de como começar a adquirir a posse de arma. Porque não é assim, não. Você tem que comprar, você tem que fazer exame psicotécnico, que é duríssimo, não é todo mundo que passa. E não é para andar com a arma no meio de rua, não. É na casa. Na verdade, meu caro internauta, sabe o que ele quer? A Tauro deu dinheiro para ele. De onde veio os 12 milhões? Em troca, ele liberaria a compra de arma no Brasil para poder a Tauro faturar. Aliás, a ação subiu, da Tauro. Pois é, e a classe rica. Subiu 10%. É, porque agora nós temos aqui muitos milhares de pessoas que vão poder comprar arma. E a classe rica e a alta classe média vai comprar arma na ilusão de se proteger e a Tauro vai ficar rica. Já aumentou o preço da ação, quer dizer que o mercado da arma vai ser uma beleza. Eu queria também fazer um registro, que junto dessa movimentação contra, aliás, pela flexibilização da posse, que é diferente, de armas, a Associação de Proteção Indígena no Brasil lançou uma campanha intitulada Sangue Indígena, Nenhuma Gota Mais. Foi lançada essa semana, então a gente tem já uma movimentação, é importante que a gente esteja ao lado da população indígena que ao longo da história do Brasil, né, depois da colonização teve, enfim, um grande genocídio e hoje também continua. Então, a gente precisa também olhar para essa população que são os verdadeiros donos da terra no Brasil, né? Então, a gente é uma importante campanha, eu queria fazer aqui uma ressalva. E também sobre essa questão dessa contradição, né, que a gente tem. Nós temos, ao passo que a gente tem um governo que flexibiliza essa questão das armas, a gente sabe que a violência ela só vai ser diminuída ou até mesmo extinta, enfim, com a educação, com investimento na educação, com política pública, com acesso. E o que é que nós temos hoje? Ministério da Cultura, extinto. Ministério do Esporte, extinto. Ministério da Educação, cheio de fãs do Olavo de Carvalho, que não tem formação. O livro didático vai ser lido, né, e aprovado por um general. Que não tem carreira da educação. A presidenta do INEP, que era cotada inclusive para o Ministério da Educação, por contradizer o candidato, o presidente, enfim, numa questão relativa ao Enem, ele exonerou ela essa semana e colocou
outra pessoa que, enfim, não tem carreira na educação, então a gente vai ter também aí uma série de retrocessos, enfim. São muitas contradições. Não dá para a gente combater a violência com mais violência. A gente precisa combater a violência com educação, com saúde, com esporte, com cultura, com lazer, com espaços para que a juventude que entra no crime, de certa forma, enfim, pela falta de condições, que tenha outras perspectivas, né, e que não precisem acessar esses meios, e para que não precisem, inclusive, as pessoas, na ideia de querer se defender, de querer ter uma arma, né? Então, são várias contradições e a gente só vê cada absurdo aí. Mas, pegando essa questão, mas sobretudo a organização, né? Concordo contigo, mas assim, não basta você ter acesso à educação para reagir à violência institucional, né? Que acontece aqui no Brasil, em todo o mundo, e vem se intensificando só com a educação. Nós temos que organizar a classe, que aí eu quero retomar essa discussão da organização da classe ao final do nosso bate-papo, para saber, inclusive, quais são as nossas prioridades, né, do ponto de vista da organização, da unidade da classe trabalhadora e oprimida nesse Brasil, para se contrapor a essa situação caótica que se encontra o Brasil. Mas aí eu queria voltar um pouco, aproveitando essa discussão da violência, da legalização da arma, etc., etc., a questão das ações das facções criminosas aqui no Ceará. Tema bastante atual, né? Embora neste momento a gente não vai ter que intensificar, ter condições de aprofundar muito, mas nós temos acompanhado ao vivo e a cores, né, a situação que se opera. Qual é a leitura que vocês fazem dessa situação em relação ao Estado do Ceará e a participação do governo de extrema-direita eleito no país, aqui no Ceará? O Alex, bom, vamos ouvir a juventude. Vamos lá. Acho que vale resgatar aqui uma das propostas que o Haddad tinha durante a campanha, que inclusive era uma das propostas muito boas na área da segurança pública. Nós temos... O problema das facções, ele não é um problema estadual, ele é um problema nacional. Enfim, as facções, elas... aqui no Ceará tem algumas facções que são locais, mas, de grosso modo, as facções são interestaduais, né? Então, é um problema que precisa ser resolvido não da forma como vinha sendo feito. Exatamente. A União é uma competência que deve ser passada para a União, porque os estados também, por ser um problema generalizado, não têm condição de dar conta, né? Enfim, se dá conta num momento, depois começa a vir de fora alimentando, então é um problema que o Estado não tem mais condição, os Estados-membros não têm condição de dar conta, de resolver. Mas a questão aqui no Ceará, ela tem sido bastante repercutida nacionalmente, e o presidente, num ato totalmente, enfim, antidiplomático, coloca a obrigação que ele tinha que fazer, que enfim, ele como presidente que gere a nação, tem que fazer as coisas de acordo com a necessidade das pessoas. Então, se nós estamos tendo uma situação em que priva as pessoas do direito de ir e vir, nós tivemos aqui os ônibus todos recolhidos, nós tínhamos uma grande dificuldade no início do ano de transitar, e a gente teve justamente essa questão. Então a gente precisa... Dei um branco aqui. Precisa se ocupar, né? Se ocupar com essa temática da segurança pública. Sim, justamente. Então,
Eu acho que retomar essa proposta que o candidato Haddad tinha colocado é necessária para que a gente consiga ter uma visão mais ampla do que está acontecendo e dar uma resposta efetiva. Assim, o problema da violência no Brasil ele se arrasta desde faz muito tempo. Há 30 anos eu faço um acompanhamento subliminar. Isso quer dizer que não é profundo, não é um estudo profundo, é apenas um acompanhamento. E eu tinha, por exemplo, os dados das mortes que acontecia por hora. Às vezes, quando eu falava, eu dizia, por hora matam tantos, dia tantos, mês tanto, ano tanto. Mas tudo cresce, né? É claro que hoje a violência ela tomou assim, uma dimensão muito grande. É fruto de quê? Eu já falei aqui. E me ajudem, compartilhando e curtindo. Ajudem a Leda, que ela está voltando agora. Deem esse presente para ela. Porque se o que nós estamos falando tem algum valor, e se ele for compartilhado, curtido e comentado, ele se multiplica. E assim ajuda a outras pessoas que quiserem refletir a partir do nosso diálogo aqui. Então, assim, eu já falei, né? Se você pega o Brasil e divide em dois Brasis, um Brasil com a classe rica misturado com a alta classe média, e um Brasil das pessoas pobres que não conseguem sequer um emprego simples para sobreviver, o crime vai crescendo nesse meio. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, política pública, desenvolvimento, a Leda falou nesse instante, escola, organização social, ou seja, mulher organizada, movimento de trabalhadores organizado, movimento de índios organizado, de mulheres e assim por diante. Mas precisamos também ter lei mais dura, viu? E precisamos coibir a impunidade. Não dá para um cidadãozinho que acha que é quase Deus estuprar uma mulher e depois matar e ficar por isso mesmo, não. Não dá para esse Estado ordinário que nós temos fazer de conta que está fazendo segurança pública, embolsando muito dinheiro que é pago pela professora Leda, por um jovem estudante, Alex, por mim e por toda a sociedade. E de 100 homicídios, se apurar 8, e dos 8, se for apurado, só se prende 4 pessoas. Não dá, não. É simples matar uma pessoa, porque não dá nada. Podem ficar tranquilos, não dá nada. Então nós precisamos nos segurar como eu me seguro. Eu não quero nunca, meu Deus, ser um criminoso ou não. Matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, a minha ética tem que me ajudar. É um fuzil, eu quero a minha ética para eu preservar a vida do outro, assim como eu quero a minha preservada. E um caso desse só se for em legítima defesa. Aí todo mundo, inclusive, está previsto em todas as leis do mundo. Tem 2 vidas, se é a minha, que eu preserve a minha. Isso está garantido nas constituições do Estado de Direito. Então, nós temos que a sociedade combater, e nós fazemos isso na escola, em casa, educando, conversando, dialogando com os nossos filhos, para eles compreender a importância ética da preservação da vida. Toda vida importa, toda gota de sangue importa. Então, essa é a grande questão, né, que nós temos que discutir com a sociedade. Agora, o criminoso tem que ser punido, mas não por milícia, como que é o Bolsonaro, ou com arma, um cidadão comum, combatendo o criminoso e matando o criminoso sem saber as consequências que se voltarão para si. Nós queremos que o Estado faça isso. Agora, faça dentro da lei, da legalidade, sem nenhuma aberração, sem milícia,
sem discriminação e sem tortura. Isso, todo mundo tem que se organizar para isso. Então, eu acho que esse é o caminho. Não há outro caminho. Só tem um caminho. A política pública é educar o jovem, é tirar o jovem da possibilidade de entrar no crime. Isso nenhum cientista nega. E para o criminoso é lei dura. No mínimo, prisão perpétua. Para alguns crimes como tráfico e para alguns crimes como, por exemplo, o estupro, que isso é abominável, e também o latrocínio. Agora, uma coisa também eu quero lembrar aqui nessa live, conversando com a professora e com a acadêmica. Quero lembrar que teve aquele filme Tropa de Elite. Eu já li 1000 artigos de cientistas brasileiros e de outros países. O Brasil tem um índice de corrupção policial maior do que todos os países do mundo. O Bolsonaro não fala nada em relação a combater a corrupção policial. Aqueles que facilitam o tráfico de droga e aqueles que facilitam o tráfico de armas. Estou citando aqui artigos escritos por pensadores. É preciso combater, porque se não combater, esses maus funcionários públicos estão contribuindo para o crime. É verdade. Agora, vejam, é preciso que a gente lembre que, para não dar uma natureza pessoal ao problema, as instituições estão corrompidas e apodrecidas. Todas elas. Nós temos que varrer essas instituições. Estão podres. Quem sustentou o golpe do impedimento de Dilma? Quem sustentou a eleição montada na fraude de Bolsonaro? Uma fraude que começou com a prisão política de Lula. Que precisamos retomar essa discussão e essa ação efetiva. Quem sustentou? Foi um estado de exceção. Do poder judicial militar. Exatamente nessas instituições corruptas que você fala. Exato. É um problema da instituição, das instituições, que não tem como. Eu gosto muito de lembrar da construção, eu gosto muito de construção, né? Acho que gostaria de fazer o trabalho de pedraria, né? Mas como só não virou pedreiro porque nasceu mulher. É sim. Mas faria esse trabalho, gosto do trabalho, né? Agora, imagina você sustentar as paredes de uma casa com um alicerce podre. Se o alicerce não presta, tem que derrubar as paredes e refazer o alicerce. E aí entra a questão geral. O Brasil não é um problema, o problema Bolsonaro é um problema nacional. O capitalismo em escala mundial está vivendo uma crise sem precedência. É um sistema que já vive de crise, nasceu em crise, né? Mas desde os anos 70 é uma crise que não... Atrás da outra que não tem pausa. Se você abre um jornal conservador, tipo New York Times, você vai ver lá, crise de superacumulação da produção. Não tem mercado consumidor, mais de um terço da humanidade está desempregada. Sem contar que está em situação de semi-escravidão ou trabalho precarizado, subemprego, né? Então é preciso arrancar direitos. Essa é a ordem. Não é à toa que eu não gosto muito de entrar nas faces, nessa onda de meme contra as loucuras do governo, dos ministros de Bolsonaro, se é azul, se é róseo, se não é vermelho, porque, na verdade, embora sejam loucos, mas acho que o acompanhamento da medicina psiquiátrica, política dos Estados Unidos está sendo bem eficaz. Esse governo de loucos está encaminhando o que a polícia do planeta está mandando para salvar a sua própria crise. Destruir a soberania nacional, destruir os direitos dos trabalhadores para sustentar um sistema em crise. Né? E querer intervir no outro.
Aí entra, por exemplo, o efeito que deu a ida, que aliás foi importantíssima. Se a direita e a extrema-direita se unem para combater os governos populares, vamos nos unir para combater esses governos de direita que querem atacar direitos. Gleice foi para a posse em Caracas. E a imprensa aí, conservadora, atacando, né, que não foi para a posse do Bolsonaro e foi para a posse em Caracas. Mas não fala, por exemplo, da parede que você falava há pouco tempo, né, no corredor, antes de a gente conversar, de Trump. O muro do Trump. O muro do Trump, e não fala disso. Então é preciso que a gente busque essa unidade mundial para se contrapor essa violência. Eles têm que acabar com as organizações da classe. Ou destrói as organizações da classe, ou não conseguem aprovar a liquidação de direitos. Que aí entra a questão da reforma da Previdência. A galinha dos ovos de ouro, né, das instituições e do sistema capitalista em escala mundial. E das empresas representadas, que representam esse sistema aqui no Brasil. Destruir a Previdência Social. E aí tem à frente o Bolsonaro, o ex-capitão aposentado, reformado com 35 anos de idade. Um garoto, né? Um garoto. Isso é uma coisa muito interessante. Alex, eu entro aqui, depois aí tu fala, a gente agora fala um pouquinho ao contrário, eu gostei da questão do muro e eu acho que precisamos falar do muro e escrever artigos em relação ao muro. Mas, assim, a reforma da Previdência, ela está sendo elaborada. Uma nova proposta que nós ainda não sabemos, porque não foi publicada. Ela que nem os ministros concordam. Nem parte deles concordam, mas está sendo lá elaborada. Se sabe alguma coisa, e não tudo. Viu, meu amigo internauta, isso tem muito a ver com você, principalmente vocês são jovens. Vou dizer por quê. Eu vi uma pessoa completamente desinformada, dizendo assim, não, olha aí, tá vendo? O Bolsonaro diminuiu a idade. Não é uma burrice, um negócio desse. A gente tem que fazer o parâmetro com o que existe, e não com o que não existe. O que é que existe hoje? A dona Leda é mulher, ela se aposenta com 30 anos de contribuição para a Previdência Social. 30 anos ela pagando para a Previdência Social. Aí ela se aposenta. O seu Ibiapino, está aqui, se aposenta com 35 anos contribuindo para a Previdência Social e, no mínimo, 55 anos de idade. Isso é o que tem hoje. Qual é a proposta do Bolsonaro? A partezinha que eu já sei, muita gente já sabe. A partir de agora, se passar no Congresso Nacional, a dona Leda vai se aposentar com uns 57 anos de idade no mínimo, e o seu Ibiapino vai se aposentar com 62 de idade no mínimo. O que foi que diminuiu aí, meu Deus? É preciso a burrice ser maior do que uma montanha para não fazer as pessoas compreender coisas tão fáceis e que estão aí numa lei antiga como é a lei da Previdência Social. Isso é um ataque brutal. Quando nós estamos nessa live falando, quando o sindicalista está falando, não estamos cometendo nenhum ato de terrorismo. Nós estamos contestando um ataque aos direitos da classe trabalhadora, do jovem, das mulheres e do povo brasileiro. Essa é a questão. Gleice Hoffmann, parabéns, que mulher extraordinária, que você seja um exemplo para todas as mulheres. Ninguém do PT poderia ir à posse do Bolsonaro, porque na campanha ele pegou um tripé desse que está aqui, sustentando essa filmadora que está na nossa frente, apontou para cima como um animal e disse, isso aqui é para matar petista. Então, como um petista que luta pela vida, pela liberdade, pela justiça social, teria a falta de dignidade de ir à posse de um cara que, antes de se eleger, já prometeu matá-lo? Por que foi a posse do Hugo Chávez, do Maduro? O Maduro, a
apesar das mentiras da televisão vagabunda que nós temos, principalmente a rede Globo Esgoto de televisão, eles publicam mentira. E eles têm até razão. Sabe por quê? Porque a sociedade é dividida em duas classes sociais diferentes. Uma classe rica que tem tudo e uma classe trabalhadora que não tem quase nada. Se eles não defenderem o capitalismo e o movimento de direita, eles vão perder o privilégio. Agora, nós é que temos também coragem de defender os nossos pontos de vista. Caramba, tem uma Constituição que foi elaborada e depois de ser elaborada vem para a mão das pessoas para elas lerem e fazer as emendas. Onde é que isso é ditadura? A PDVSA, uma da grande refinadora de petróleo de um país que mais tem petróleo no mundo é a Venezuela, era de um grupo privado de indivíduos que toda a riqueza produzida no solo da Venezuela ia para esses 10 ricos da Venezuela. Só um parênteses, a realização de uma Assembleia Constituinte com a presença de mais de 8 milhões de venezuelanos, isso é ditadura? Foi isso que eu disse, né? Foi? A Constituição, né? Constituinte. A Constituinte que propôs a Constituição. Exatamente. E essa Constituição, estando proposta, veio para as pessoas deram parecer, e não, isso aqui tira, isso aqui acrescenta, aí depois volta de novo e fora aprovada pelos deputados constituintes e as deputadas. Eleito Como pelo é povo. que isso é ditadura? Só números nessa questão da Constituinte. A oposição, de fato, não participou, mas a Constituinte... Porque não quis. Porque não quis. Mas a Constituinte na Venezuela teve quase 70% de participação. A eleição de Maduro foi quase 50% e foi semelhante à porcentagem que elegeu Trump. Por que que nos Estados Unidos é democracia, por que que na Venezuela é ditadura? Semelhante, vírgula. Se você for tentar Porque nos fazer Estados Unidos uma não tem relação eleição. com o tipo de eleição né? lá, porque lá não tem. Aí, Trump foi eleito com menos votos do que o segundo mais votado na época do Obama, né? É uma porcaria, gente. Mas Primeiro, assim, eu o entendo povo você não disse, vota. se lá é legítimo, Por que que... Nos Estados Dois Unidos pesos, é duas preciso medidas. entender, ninguém vota. Lá se junta um bando de pessoas, aí eu voto desse indivíduo, eu voto desse indivíduo aqui. Aí esse indivíduo e esse é delegado. Aí essa meia dúzia de delegados vai dizer, eu voto no Trump, voto não sei quem, não sei quem. Não é o povo que votou no Trump, não. O povo votou num delegado, elegeu um colégiozinho pequeno, resumido, de delegado, e esse colégiozinho de delegado é que votou no presidente. Isso as pessoas precisam entender. Mas eu vou aqui voltar porque eu estava dizendo a Venezuela. Então, eu já falei da PDVSA, agora é o Palito, uma outra grande refinaria. Então, ele nacionalizou. Isso aqui passa a ser público. E todo o dinheiro disso é para educação, saúde, moradia e construção de casa. Isso é ditadura? Isso é ditadura. Então, a Gleice Hoffmann foi para isso. Sobre o muro, Lida. Vamos falar aqui do muro. Vocês me desculpem aí que eu estou falando mais que os outros, mas eu vou ser muito sucinto em relação a isso. Olha, eu quero vocês para debater comigo. Vocês estão ouvindo jornalistas brasileiros vagabundos. Fica de fora disso os jornalistas honrados, sérios, democráticos e honestos. Eu estou falando para os vagabundos. O que era que vocês faziam, vagabundos? Vocês não diziam de manhã, de tarde e de noite que o muro de Berlim era uma vergonha? O que era o muro de Berlim? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em dois pedaços. Um pedaço ficou com os Estados Unidos e o outro com a União Soviética. O pedaço que ficou com a União Soviética, a primeira coisa que foi feita, os comunistas fizeram, a partir de hoje aqui ninguém mais paga escola. A partir de hoje, o quilo do feijão aqui vai custar 30 centavos na Alemanha comunista. Na Alemanha capitalista, ligada aos Estados Unidos, todo mundo pagava escola, aí o quilo de feijão custava R$2. Na Alemanha comunista, 30 centavos. O quilo de carne custava R$20. Na Alemanha comunista, R$3.
que faziam os comunistas? Os Estados Unidos mandou dinheiro aos montes para a Alemanha capitalista, que foi o plano Marshall. Aí o povo da Alemanha capitalista vinha para cá e comprava o feijão, o arroz, a farinha, a carne bem baratinho. Aí a Alemanha comunista disse, não dá. Nós temos um plano aqui para nós, e o povo vem de lá com muito dinheiro que os Estados Unidos entrega na mão dele e leva tudo e deixa o nosso povo sem nada. Construíram o muro. O muro, sabe quantos quilômetros tinha? 39. Esse era o muro da vergonha, feito pelos comunistas, né? Aqui, minha querida Leda e meus queridos internautas, publiquem isso, se vocês acharem que é interessante. Já tem um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Desse lado aqui, do sul, tem a cidade de Tijuana. E nesse lado aqui, ao norte, tem a cidade de... O muro... Me ajuda aí? Mas me falhou aqui a memória. Tijuana aqui... Eu acho que eu lembro. Se eu lembrar, eu digo depois. Pois bem, esse muro, gente, já tem quase 1000 quilômetros. Esse muro já tem, mas o cara quer aumentar ainda mais. Ele quer aumentar ainda mais. E agora os Estados Unidos estão parados, não tem dinheiro para o novo orçamento, porque os deputados não querem votar e ele não quer voltar atrás. Eu quero ser justo. Ah, lembrei. San Diego. O muro de San Diego tem 800 quilômetros. O de Berlim tinha 39. E além do muro tem os guardas armados. A quantidade de pessoas que já morreu ali é enorme. Agora, no que é que eu quero ser justo, Leda, e terminar aqui? Os Estados Unidos não absorvem o número de pessoas que vão para lá. Isso é certo. O país do mundo aguenta aquilo ali. Agora, essa não é a forma. Essa não é a forma. Qual é a forma? Ele teria que negociar com esses países de fronteira, estabelecer uma quantidade de pessoas que é possível, né, ir para os Estados Unidos legalmente e tudo mais. Agora, faz o muro, mata as pessoas, discrimina as pessoas e a situação está insuportável, porque são milhares de pessoas acampadas lá, passando fome, inclusive crianças e tudo mais. Isso, nós estamos na reta final da nossa live, isso nós estamos discutindo o conjunto de violências, né, que se articulam, a liberalização, porte e posse de armas, né, nesta semana pelo governo, que imagina isso junto com a violência que é o ataque aos direitos e à soberania nacional, entregando o patrimônio nacional para a exploração do capital estrangeiro, sobretudo estadunidense, para resolver a sua crise. É uma situação assustadora, né? É o desastre nacional que se anuncia. E nesse movimento, essas facções criminosas, que eu acho que era para fazer uma gestalt disso, né? Se é correto, quando você diz que não é um problema nacional ou local, é um problema nacional, né? Mas é importante que a gente compreenda, as facções criminosas são contra a classe trabalhadora e a população pobre de todas as partes do país. Só um adendo, Leda. Eu estava vendo um artigo recentemente no site de notícias, que uma mãe, era um depoimento de uma mãe, que ela dizia, contava toda a situação que o filho dela passou e que ele foi literalmente obrigado a participar, a entrar dentro de uma facção. Então, essa coisa que tu fala de ser contra a classe trabalhadora, de fato, Veja ver aqui no Ceará, que não é um caso do Ceará que você reportou, mas aqui no Ceará as facções só atacavam as áreas da pobreza. As áreas nobres do Estado não foram atingidas por nenhuma das facções. Então, primeiro a gente desconstrói esse discurso, querer juntar, igualar do governo do ex-capitão, as facções criminosas com as organizações da classe trabalhadora. As organizações da classe trabalhadora
defendem, se ergueram Direitos. pela classe trabalhadora para defender os seus direitos. Isso é história, registra. Não é uma ideia, né? Não é uma fantasia. A história registra. As facções surgem justamente pela ausência do Estado, né? Pela falta de política pública. Nós lutamos para que a gente tenha acesso a essas coisas. E o Estado está se recusando a cumprir essa função, porque todas as suas instituições, inclusive o Estado, são podres. Podres, né? Você vê um poder judiciário desse? Um poder judiciário, que aliás a população, o povo é sábio, né? O povo já disse e repetiu que não acredita na justiça. O povo não acredita na justiça, que prende seus filhos sem julgamento. Só um parênteses da sua fala. O Ulisses Guimarães, no dia que promulgou a Constituição, o Congresso promulgou sobre a presidência dele, ele pegou a Constituição, levantou a Constituição brasileira, eu escutei, ele disse: o Poder Judiciário, quando ele deixa de julgar uma ação, quando ele demora para julgar uma ação de interesse do cidadão comum, ele é mais injusto do que aquele problema específico. Ele disse isso. Por isso eu tenho receio, mas é outra discussão para outro momento, sobre a questão da pena de morte. Embora eu entenda o que você está dizendo, num sistema como o nosso... Não, eu pedi prisão perpétua. Prisão perpétua... Para o estuprador... porque, na verdade, quem vai para a prisão perpétua são os Lulas. Aliás, sem que a legislação brasileira determine prisão perpétua, Lula foi condenado à prisão perpétua. E aí, para encerrar nossa live, quais são as nossas tarefas e a tarefa do povo que tem a perder com a política apresentada pelo ex-capitão? Como não entendi. Quais as ações, quais são as tarefas, né, imediatas? Eu vi sendo divulgado em 10 dias, 15, 17 ações. Ok, todas terríveis. Mas o que é prioritário? O que é que cabe às organizações comprometidas com os interesses da classe trabalhadora e da população oprimida, com interesse na defesa da soberania nacional e da riqueza nacional, da população indígena, das populações oprimidas nesse Estado? O que é a tarefa imediata que está posta? Quais são as tarefas que nos remete hoje do ponto de vista da luta pela democracia e dos direitos? Então, a gente tentar encerrar com isso aí para combater a violência. Sim. Inclusive a violência armada, né, que é estimulada pelo ex-capitão. Então, eu acho que inicialmente uma das principais tarefas que a gente tem para agora, e aí fazendo essa pontuação com essa questão que tu falou, com relação ao judiciário, ao corrompimento desse sistema, é retomar de uma forma muito forte, com a sociedade civil, a campanha Lula Livre, né? Nós precisamos ter ações efetivas que tanto que denunciem isso que está acontecendo, que não reflete somente no Lula, é um reflexo de um sistema totalmente partidarizado, de um sistema totalmente injusto, que a gente precisa denunciar. E também é muito importante que nesse momento a gente construa essa frente única que desde a eleição vem sendo falada, essa frente única de luta por direitos, essa frente única de defesa da democracia. Mas o que nós temos atualmente, que a gente já discutiu aqui durante essa live, é que nós temos a reforma da Previdência sendo elaborada, vários direitos sendo retirados, e a gente não está conseguindo dar uma resposta efetiva. Nós que somos a organização da classe trabalhadora, que estamos nos DCEs, nos movimentos, nos sindicatos, não estamos conseguindo nos organizar de forma efetiva. Então, acho que esse momento é um momento crucial para a gente se organizar, para a gente ir às ruas, lutar
justamente contra esses retrocessos. Não é possível que a gente veja, enfim, reforma da Previdência passando e não ocupemos as ruas, né? E a outra coisa é fazer as ações sociais que antes, enfim, que eram marca do nosso partido, né? Participação nas associações, nas ONGs, enfim, nas comunidades. Eu acho que investir nessas ações é muito importante porque a gente consegue gerar consciência política nas pessoas, consegue fazer com que elas participem, e eu acho que essa é uma das grandes tarefas, a conscientização, a participação, fazer com que as pessoas participem ativamente da vida política, seja no seu bairro, no seu local de trabalho, enfim. O Alex já falou de coisas importantes. Eu acho que é necessário incentivar a formação de Comitê Popular em Defesa da Democracia. Os partidos de esquerda, o movimento sindical e outros movimentos sociais têm que fundar esses comitês. O comitê é um núcleo pequeno onde se debate as coisas, se aprende cada vez mais, se propõe ações e se faz. Os partidos de esquerda precisam resolver essa frente. Começa com quem tiver e vai ampliando devagarinho. Agora, é preciso fazer alguma coisa. O movimento sindical, o PT, o PCdoB e o movimento sindical precisam puxar uma manifestação nacional. Não interessa o tamanho, é do tamanho que der para fazer. Agora, a reforma da Previdência Social está sendo feita, gente. Vai tirar direitos fundamentais das pessoas. No futuro vai formar um cinturão de miséria muito grande. Gente, Leda, olhe para mim. Olhe para o internauta também. É um pedido da direção do Mídia Livre. Vamos interagir. Eu não sei muito interagir, não, porque já sou mais velho, quem sabe bem é o Alex. Mas, gente, é sério. É sério. O desemprego, nós temos que, na próxima fala nossa aqui, debater essa questão do desemprego. O desemprego tem dois viés, ele é estrutural e conjuntural. Hoje tem muito desemprego em virtude da crise do capitalismo no mundo todo. Não é só aqui como os mentirosos disseram, não, que era por causa da Dilma. É uma crise do capitalismo, aquilo que tu falaste, né, da superprodução. E aí isso vai explicar, leva tempo, eu não posso mais. Bom, e o outro é estrutural. Gente, nos bancos hoje, já começa uma nova mudança na tecnologia. Tem um envelope assim que é antigo, tem mais de 20 anos, e para nós foi uma novidade, porque tudo que a gente ia fazer era no caixa. Depois do envelope ficou assim, a gente botava o dinheiro dentro, colocava a pessoa, o telefone para identificar e o valor. Aí você depositava dentro de uma caixinha. Hoje não. Você vai lá, faz a operação, aí abre uma gavetinha, sabe? Aí você bota o dinheiro dentro. Não precisa mais nem ter o trabalho de contar, Alex. Tu já viste isso? Aí o banco conta, aí ele dá um recibozinho, tantos reais. Olha, então não vai mais precisar de plantador de eucalipto, não vai mais precisar daquele pessoal qualificado para fazer a pasta de eucalipto, não vai mais precisar de gráfica, não vai mais precisar de tinta, não vai mais precisar de impressor, porque não tem mais envelope, você bota o dinheiro dentro de uma caixa eletrônica. Então, tem máquinas agrícolas hoje que planta, que colhe sozinha, com uma pessoa numa cabine operando o computador. Essas pessoas não voltarão mais. O Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, em conluio com os empresários, vão demitir mais de 4.000 trocadores que não vão encontrar mais emprego. Então, se faz a reforma da Previdência do jeito que o Bolsonaro quer e os capitalistas querem, quando chegar com 40 anos de idade, ninguém mais vai ser contratado para trabalhar, vai passar fome, porque vai se aposentar depois de 60 anos de idade. E não se aposenta, grande parte da sociedade. Isso é grave, sindicalistas. Isso é grave, centrais sindicais. Tem que ter um ato já. A única coisa que eu posso fazer é levar uma bandeirinha no ônibus e ir para o ato. Agora, tem que puxar isto. Tem que puxar isso. E os comitês? Minha querida Enedina, você é uma sindicalista que eu admiro, viu? Pela sua luta, pela sua força.
vamos fazer comitês sindicais dos servidores públicos em nível estadual. A FETRACE já fez e está fazendo, a Federação dos Agricultores precisam trabalhar isso. Todos nós temos que fazer nossa parte. Eu quero aqui, então, terminar dizendo assim, ó, pedido da direção do Mídia Livre, tem que fazer apologia ao livro. Esse livrinho é Os Princípios do Comunismo, de Friedrich Engels. Muito bom. Vamos ler. E esse aqui é meu. Lucinha, é um romance que denuncia as desigualdades sociais. Diz aí a presidência do Mídia Livre que já leu. E disse que até mais ou menos. E vai ser lançado no Quixelô e no Iguatu, agora no dia 22. O pessoal que está ouvindo por aí, espalha a notícia para ver se vai alguém para o lançamento desse livro do Iguatu. Então era isso, foi um prazer ter você aqui de volta lendo, ter o Alex que deu uma contribuição extraordinária, agradecer o internauta e a internauta pelo que compartilharam, pelo que comentaram e pelo que curtiram, e agradecer a Casa Vermelha por ceder esse espaço. Uma notícia muito legal. O Mídia Livre pediu a mim, eu já comecei a conversar com os sindicalistas, nós vamos gravar agora também com os sindicalistas, para ver a posição dos sindicalistas em relação à democracia e em relação à economia. E a professora Adelaide Gonçalves, Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, que tem uma extraordinária biblioteca, que é o PEBLEU, funciona ali na ACI, que é na Associação dos Jornalistas do Estado do Ceará, cedeu a biblioteca para esta conversa com os sindicalistas, e tem mais, é de qualquer índole que for, não é só sindicalista não sei de onde, não. Qualquer sindicalista que tenha compromisso com a luta do nosso povo, queira falar sobre economia e sobre democracia, liberdade e justiça social, nós vamos ter agora esse espaço lá no Plebeu. Alex Biapino, obrigado, né, por esse bate-papo. Vamos dar mãos, né? Obrigada aos internautas e às internautas. Ninguém solta a mão de ninguém. Na próxima semana nós estaremos novamente aqui, pela liberdade de Lula, em defesa da democracia, pelos direitos, não a reforma da Previdência, pela organização do nosso povo para defender o que é nosso. Obrigada a todos e a todas.